Boa noite a todos. Primeiro sábado do mês de agosto, hoje, dia 1º, mais uma reunião do nosso grupo de socorro aos suicidas. Nós vamos iniciar a nossa prece, rogando a espiritualidade amiga e benfeitora que possam nos envolver, nos auxiliar neste momento. A nossa mentora de nossa reunião, a nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, e toda a equipe espiritual do Cantinho, que possamos, neste momento, ao estarmos conectados, doarmos o que de melhor temos de nossos sentimentos, de nossos corações, somando essas energias a tantos corações queridos e amigos, onde a espiritualidade possa levar o lenitivo e o bálsamo aos espíritos sofredores e principalmente dos suicidas. Nós gostaríamos de ler um nome que nos foi passado hoje, Daniel Nogueira Coutinho, um jovem de 23 anos, e segundo a informação que chegou até nós, se suicidou-se no dia de hoje, 2 dias atrás. Então, 2 dias atrás, dia 30, né, de agosto, quinta-feira, que ele possa ter o conforto da espiritualidade maior, especialmente a família do nosso irmão. Vamos fazer a nossa prece inicial. Eu vou fazer como prece a leitura do item 66 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando a todos que na nossa reunião presencial a gente faz a leitura sempre do Evangelho segundo o Espiritismo, conforme a programação. Como nós estamos neste formato, através das redes sociais, a gente faz a prece e já partimos já para o estudo. Então, eu vou ler a prece do item 66, e o título é Pelas Almas Sofredoras que Pedem Preces. Então, os nossos irmãos suicidas, sabemos que são espíritos em uma condição bastante complicada ao adentrar o mundo espiritual, e que essa prece possam chegar aos corações dos mesmos e eles serem envolvidos com muito carinho pela espiritualidade maior. Senhor, nós os rogamos derramar sobre todos aqueles que sofrem, seja no espaço como espíritos errantes, seja entre nós como espíritos encarnados, as graças do vosso amor e da vossa misericórdia. Apiedai-vos das nossas fraquezas. Falíveis nos fizestes, mas nos destes a força de resistir ao mal e vencê-lo. Que a vossa misericórdia se estenda sobre todos aqueles que não puderam resistir aos seus maus pendores e estão ainda arrastados para um mau caminho. Que vossos bons espíritos os envolvam, que a vossa luz brilhe aos seus olhos e que, atraídos pelo seu calor vivificante, eles venham se prosternar aos vossos pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós os pedimos igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles dos nossos irmãos que não tiveram a força de suportar, em especial este rapaz que nós lemos o nome, Daniel Nogueira Coutinho, e tantos outros jovens e irmãos que têm tirado a existência do corpo pelo autoextermínio, e a todos aqueles, Jesus, que neste momento se encontram com essas ideias.
que não tiveram força de suportar as suas provas terrestres. Vós nos destes um fardo a carregar, e não devemos depô-lo senão aos vossos pés. Mas a nossa fraqueza é grande e a coragem nos falta, às vezes, no caminho. Tende piedade, Senhor, destes servidores indolentes que abandonaram a obra antes da hora, que a vossa justiça os poupe e permita aos vossos bons espíritos trazer-lhes o alívio, as consolações, a esperança do futuro. O caminho do perdão é fortificante para a alma. Mostrai-o, Senhor, aos culpados que desesperam e sustentai-os por essa esperança. Eles aurirão forças na grandeza, mesmo de suas faltas e de seu sofrimento, para resgatar o seu passado e preparar-se para conquistar o futuro. Que Deus possa nos abençoar, nos amparar e nos proteger, e que a espiritualidade possa nos auxiliar e endereçar essas vibrações a todos esses corações, em especial aos suicidas. Então, uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta reunião. Ela acontece todo primeiro sábado de cada mês na nossa Casa Espírita, das 19 horas às 21 horas, quando temos a reunião mediúnica. Neste formato, nós estamos mantendo apenas a primeira parte, que é o estudo do livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, ou Camilo Castelo Branco, pela psicografia da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Fazemos o estudo sequencial e nós vamos até às 19h45 para mantermos o horário da nossa reunião. Nós estamos no capítulo 3, da terceira parte do livro. O livro ele é dividido em 3 partes. Neste capítulo 3, da terceira parte, o título que o amigo espiritual dá é Conhece-te a ti mesmo. Relembrando a todos que o amigo espiritual que está escrevendo essa obra, ele está narrando a sua experiência da mesma forma que o espírito André Luiz narrou a Francisco Cândido Xavier na obra Nosso Lar e nas obras posteriores a Nosso Lar, de André Luiz, a sua experiência desde a chegada ao mundo espiritual e a sua vivência através daquele novo entendimento que até então estava descortinando e abrindo-se para ele, embora saibamos nós não sermos nem a primeira vez que encontramos no plano físico e nem quando voltarmos ou retornarmos ao plano espiritual será a primeira vez. Mas nós ainda estamos arregimentando dentro de nós ou condicionando-nos o espírito, o nosso sentimento, o nosso pensamento, a esses valores morais e espirituais. E que a doutrina espírita vem realizando e vem promovendo este trabalho na nossa humanidade. O irmão Camilo é o nome que ele dá. Ao psicografar essa obra, a Ivone do Amaral Pereira, ele vai nos apresentar um grupo ao qual ele estava inserido de 10 irmãos, que foram acolhidos do Vale dos Suicidas. Este grupo, todo ele, composto de 10 pessoas, eram portugueses, nossos irmãos lá de Portugal. E ele vai relatando, na primeira parte, todo aquele processo com o qual eles se encontraram após deixando
o corpo físico de horrores, de sofrimentos neste vale, até serem acolhidos e levados à colônia espiritual. Eu não gosto de dizer muito colônia, não. Eu gosto de falar cidade espiritual. Embora lá na obra Nosso Lar, nós vamos encontrar a referência de colônia, mas na sequência lá dos capítulos e dos relatos, das conversas de André Luiz com os amigos da obra, os personagens da obra, eles farão essa referência da cidade espiritual. Porque quando André Luiz ditou a obra, e ela veio a lume no ano de 1940, na década de 40, 1944, precisamente, a cidade Nosso Lar contava com 1 milhão de habitantes. Então não é colônia. Colônia, para mim, é como se você fosse passar um período de férias em um determinado local, com um grupo de pessoas. Então, é uma cidade espiritual, que à época que a obra foi lançada tinha 1 milhão de habitantes. Com certeza hoje deve ter muito mais do que isso. Não sei quantos na atualidade são, mas que é muito mais de 1 milhão de habitantes, com certeza isso é. Da mesma forma, a colônia ou cidade espiritual Maria de Nazaré, ela abriga inúmeros irmãos que se suicidaram. E aí vai um dado interessante. Em todo o planeta Terra. É uma cidade espiritual específica, coordenada pelo alto por Maria de Nazaré, onde inúmeros irmãos se associaram a essa empreitada da Mãe Santíssima, da nossa querida irmã maior, Maria de Nazaré, na acolhida, no resgate e fazendo com que esses corações, pelo autoextermínio, possam recomeçar o projeto de vida através das existências aos quais terão depois das quedas do suicídio. Eu falo quedas porque alguns espíritos eles vão reincidir no suicídio, outros não. E temos que também colocar não somente os suicidas de forma direta, aquele que faz o autoextermínio diretamente contra si mesmo, contra o corpo físico, como aqueles de suicídio indireto, que também lá são acolhidos, dependendo da situação do espírito. Então, este grupo foi acolhido, chegou na cidade espiritual e foram direcionados para a região hospitalar da cidade. Ficaram 3 anos lá, intenso, de tratamento. E ao longo desse período, o amigo espiritual, o autor do livro, vai narrando diversos acontecimentos ao longo aqui da história. Chegou-se o momento, então, de receberem a alta da região hospitalar. E, no plano espiritual, o diretor da área hospitalar, chamado Teócrito, faz uma palestra e ali ele vai colocar para que os espíritas que se suicidaram decidam se querem continuar trabalhando na cidade espiritual em si mesmos, na reeducação de seus espíritos, ou se querem retornar à experiência através da reencarnação no plano físico. E aí ele deu uma espécie de alguns dias para que eles pudessem pensar. Então, diante de inúmeros irmãos que ali se encontravam, e o Camilo vai relatar para nós centenas e centenas de espíritos, imagine, centenas e centenas de espíritos. Apenas 200 quiseram ou preferiram
continuar se reeducando no processo, e a grande maioria que ali se encontrava decidiram em retomar o corpo físico, claro, pela expiação necessária, dentro da lei maior do Pai. Então, o grupo de Camilo, que inicialmente foi acolhido 10, ao longo da história foram se separando e chegaram, a partir de agora, na cidade universitária, que é a região da cidade espiritual Maria da Colônia, da cidade espiritual Maria de Nazaré, onde ali eles teriam aulas educativas, reeducativas, para fortalecerem-se espiritualmente, moralmente, para programarem suas futuras reencarnações. Muitos podem dizer, qual é a importância dessas aulas? É amealhar na estrutura íntima do espírito recursos e valores que permitirão, numa próxima existência que terão, terem condições de, quando a prova, o teste ou a expiação se tornar mais acentuada, eles terem méritos de serem auxiliados e de terem amealhado recursos internos de não entrar de novo na mesma queda pela reincidência do suicídio. Por que nós dizemos isso? Porque nós sabemos pela lei de causa e efeito que quando uma pessoa se suicida, vamos supor que essa pessoa tenha 40 anos, ela se suicidou com 40 anos. Na sua próxima reencarnação, passado já pelas provas expiatórias, diga-se de passagem, dependendo de cada caso é um caso, porque, de acordo com a situação do espírito, ele passa por uma prova de expiação curta, ou não tão curta assim, até que ele tenha condições de estar num corpo em que ele vai reparar e se fortalecer em si mesmo a ideia de não retornar ao suicídio. Como que vai fazer isso? Quando vai se aproximando a idade de 40 anos deste espírito, que se suicidou numa outra existência aos 40 anos de idade, as provas e as expiações vão se acentuando de todas as formas para ele. Então, vai acontecendo situações na existência que a gente pensa assim, nossa, a nossa fala, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Na realidade, o que está acontecendo é uma aferição para aquele espírito próximo à idade que ele havia se suicidado numa outra existência, a fim de que ele possa condicionar-se espiritualmente e se fortalecer mediante a fé, passando por essa prova e avançando. Então, isso é muito comum. Não somente em relação ao suicídio, mas a outras questões de naturezas que nós vivenciamos em existências passadas, e quando vai chegando mais ou menos um momento do corpo físico próximo à idade que nós realizamos ou cometemos os erros, para que nós possamos passar pela prova e avançar. Então, isso acontece. Este grupo, ao chegar lá no plano espiritual, fora, então, acolhido, trabalhado, preparado, e estão agora na cidade universitária. Era como se fosse um campus onde havia
inúmeras edificações cujo objetivo era ministrar o processo educativo da alma, do espírito. Então, imaginemos, por exemplo, o campus da UFMG. Vai ficar mais fácil para nós. Ou o campus de uma universidade federal. Dentro deste campus, existem inúmeras edificações, que são aqueles prédios onde o aluno ali que se ingressa vai realizar em si mesmo a sua especificação dentro da área de uma faculdade, seja ela qual for. Essa é a cidade universitária, lá na cidade espiritual Maria de Nazaré. Só que tem um detalhe. O campus da FMG é grande. Vamos falar aqui de Belo Horizonte, porque talvez outras pessoas de outros estados possam nos escutar. Ele é muito grande. Existem inúmeros prédios, diversas áreas, dentro da questão administrativa e da área educativa. Na cidade espiritual Maria de Nazaré, você pode multiplicar aí, mas por muito, 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 a extensão deste campo e toda a beleza que Camilo nos narra em páginas anteriores, quando eles adentram essa região e eles ficam maravilhados com a beleza ali ao qual eles estavam vendo. E por que isso? Eles ficaram 3 anos hospitalizados. Eles não saíam da região hospitalar. O máximo que eles iam era quando a equipe espiritual os pegavam e traziam eles até a crosta. Mas quando eles vinham até a crosta, eles vinham como enfermos para serem auxiliados. Não tinham aquela liberdade de vir para observar, embora tinham condições de ver alguma coisa ou outra. E lá no parque hospitalar, o máximo que eles iam era quando saíam lá do quarto hospitalar, da enfermaria, aquelas partes ali do próprio hospital, com alguns jardins, com alguns pomares, que eles poderiam desfrutar. Que não se compara à cidade universitária, que é uma região, é um braço da colônia contígua ao parque hospitalar, e quando eles adentram, eles ficam deslumbrados. Então, essa imagem que Camilo nos coloca. E nessa cidade universitária, eles foram apresentados ao diretor que chama Sóstenes. Sóstenes, ele foi discípulo de Paulo, apóstolo. Tanto é que ele está referendado em uma das cartas de Paulo, onde Paulo endereça as suas cartas, e lá ele manda saudações. Eu estou saudando fulano, beltrano, ciclano. E em uma das suas cartas está lá Sóstenes, que é este espírito, o dirigente da cidade universitária. Pois bem, Sóstenes, então, vai trazer para eles, após a palestra de boas-vindas, que eles teriam cursos com 3 mestres ou 3 professores. Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e Souria Omar. Esses 3 irmãos iriam promover, dentro da cátedra deles, que é a cadeira de aprendizagem que eles teriam, cursos de moral, filosofia, cosmogonia, pedagogia, psicologia. Olha que coisa interessante. Para que eles pudessem, então, através desses estudos, se fortalecerem o espírito, como nós colocamos agora. E aí nós vamos dar continuidade, então, hoje. Tá? Então, estamos aqui apenas fazendo um panorama geral, dando continuidade ao capítulo 3
da terceira parte do livro Memórias de um Suicida. Estamos no capítulo onde o título é Conhece-te a ti mesmo. É um sugestivo título, mostrando que a partir daquele momento, este grupo, que eu esqueci, vou até retornar, deste grupo de 10, que 6 adentraram, foram tomando outros, na palestra lá, no Parque Hospitalar, onde eles foram liberados ou tiveram a alta para decidirem se continuavam no processo de auxílio da espiritualidade para a futura reencarnação ou se quisessem retornar. 200 entidades, 200 espíritos quiseram prosseguir e adentraram a cidade universitária. Dentre esses 200, este grupo aqui que eu narrei do nosso irmão. E aí ele vai narrar para nós que, a partir de agora, eles estavam com o professor Epaminondas de Vigo, recebendo aula com ele. O Sóstenes, o diretor, ele dá uma breve ficha assim, dos 3 professores, mostrando que, ao longo dos séculos, as credenciais que permitiram a esses 3 professores estarem ali, realizando aquela tarefa junto àqueles corações suicidas. Os 3 professores tiveram existências laboriosas em nome do Cristo. Alguns deles até martirizados em nome do Cristo, durante os séculos anteriores. Durante um bom tempo, eles tiveram só aula de moral, com Aníbal de Silas, que era o professor que estava falando sobre a ligação da criatura com o Criador dentro da base religiosa que nós entendemos no mundo. E que no mundo espiritual eles têm uma outra visão em relação a isso. Então, o que nós chamamos aqui de religião, lá eles chamam de moral. Então, eles vão ter aula de moral. O que é aula de moral? É aula de religião, de religiosidade. O Aníbal estudou com eles e continuou estudando ainda. Durante mais de 2 anos, eles tiveram aula específica com Aníbal. Agora vão ter com Epaminondas, porém, vão continuar o estudo com Aníbal, mas de forma mais espaçada. Ok? E depois, o Souri Omar vai também assumir a sua cátedra, fazendo uma junção. Os 3 professores ministrando a eles um curso. Mas nós lembramos, no estudo anterior, que a espiritualidade primeiro fez com que eles pudessem ter aula de moral, que é a proposta de religar a criatura, o ser espiritual, ao seu Criador, Deus. Então vamos lá. Dando continuidade aqui ao texto de hoje. Eu vou ler apenas um pouquinho do que foi do estudo passado, que no meu livro, que é o mais velho, está na página 460. Tá? Vou ler o último parágrafo da página 460. No livro novo, é o último parágrafo anterior ao que nós vamos começar hoje. Tá bom? Diz assim: um desfile indescritível de períodos genesíacos patenteou-se a nossa observação. O que significa isso? Aqueles períodos de origem que Epaminondas estava ministrando a eles da formação do planeta que nós habitamos, a Terra. Eles estavam tendo aula de cosmogonia, que é o estudo do cosmos e da relação do cosmos, da criação, com a criatura.
E qual era o objetivo disso? Elucidar a eles. E olha o que vai dizer. Durante o qual, diariamente, se radicava em nosso espírito o respeito, a veneração por aquele ser supremo e criador a quem havíamos negado. De quem descréramos pela dobadoura dos séculos, mas a quem agora rendíamos graças, apavorados e ínfimos que nos sentíamos frente à sua grandeza, ao passo que também felicíssimos ao nos reconhecermos seus filhos, herdeiros de sua glória eterna. Então, Camilo está dizendo para nós que diariamente eles estavam sendo convidados a repensar no ato que cometeram, no autoextermínio do corpo, e, ao mesmo tempo, sendo elucidados da grandiosidade e sublimidade da vida. A partir de agora, nós vamos ler o estudo do dia de hoje, que diz assim: aqui eram a flora e a fauna, imensa na variedade das espécies, além a geologia rica de atrações e encantos, povoando o seio do globo com a multiplicidade mirífica dos minerais. Mirífica significa deslumbrante, admirável, extraordinária. Com a multiplicidade admirável, extraordinária dos minerais. Acolá, o infindável laboratório do planeta, o oceano com seus infusórios prodigiosos, seus infinitos depósitos de vida, de criação, de espécies, de riqueza incontestavelmente divina, e tudo à mão do homem. Tudo criado para ele, mas que ele despreza conhecer, vivendo como vive, engolfado nas trevas da animalidade através dos milênios. Incapaz, por isso mesmo, de tomar posse desse paraíso que para ele mesmo o Senhor ideou e criou com toda a amabilidade do seu amor infinito de Pai, com toda a força da sua mente poderosa de Supremo Criador. E assim surgiu em lições sempre sequentes e habilmente parceladas a idade do homem, a divisão das raças, a suprema glória do planeta, abrigando finalmente a parcela divina que um dia deverá refletir a imagem e a semelhança do seu Criador. Então, Camilo está nos narrando e nessas aulas com Epaminondas, ele mostrando desde o começo do planeta, ao se destacar da nebulosa solar e a se formar todos aqueles períodos que hoje nós conhecemos, que é o período primário, secundário, terciário, quaternário, dentro das linhas da geologia, já estudada, catalogada por nós. Aqui eles estavam tendo a oportunidade de estudarem, mas de observarem o momento exato da nebulosa solar e das partículas que se desprenderam dela, e
elas se aglomerando e formando uma esfera, qual a Terra, e todas aquelas convulsões iniciais, até que o planeta chegasse num período em que pudesse abrigar a flora e a fauna. É interessante a colocação dele. Flora, os minerais. Anteriormente ele falou aqui dos minerais. Depois ele fala dos infusórios prodigiosos que vão surgindo no seio trépido das águas oceânicas, até que a vida começa a eclodir na flora, na vegetação, na superfície dos continentes, para abrigar depois as mais variadas espécies de animais, até o surgimento do ser humano. Então, eles estavam vendo, estudando, dentro de uma espécie de tela cinematográfica, todos esses períodos, todas essas fases pelas quais o nosso planeta foi sendo criado, sendo formado até os dias atuais. E eles ficaram maravilhados. E por que isso? Para mostrar a eles os dois elementos, o elemento espiritual e o elemento material, se conjugando um ao outro para mostrar-nos que a evolução se processa dentro do plano espiritual e plano material e plano espiritual. Para o suicida, quando ele extermina a vida, a primeira ideia dele é acabar com tudo, pensando que a morte irá resolver o seu problema. E por que ele pensa dessa forma? Por causa do materialismo, das ideias materialistas. Este grupo do irmão Camilo, todos eles eram intelectuais do século XIX em Portugal. Filósofos, professores universitários, artistas de renome, trabalhando com a intelectualidade, mas ainda vinculados ao campo de materialidade. Não se permitindo a compreender, não se permitindo a compreender que Deus opera conosco em todas as fases e em todos os momentos da nossa existência. Da nossa existência. Então, prosseguindo, a gente vai compreendendo e entendendo que a espiritualidade ela vai trabalhando com os nossos irmãos de uma forma muito carinhosa, mostrando a eles a necessidade deles conhecerem não somente o externo, mas a partir daquele momento, que já foi um convite de 2.500 anos atrás, pelo espírito de Sócrates, o conhecer-se a si mesmo. Homem, ou ser humano, conhece-te a ti mesmo. É uma frase profunda, que nós ainda não nos demos conta. Porque quando Sócrates propôs essa frase, e nós temos sempre repetido, conhece-se a si mesmo, conhece-se a si mesmo. Nós não conhecemos a nós mesmos. Porque se nós conhecêssemos de fato a nossa realidade, nós estaríamos em uma situação bem diferente. Mas vamos continuar aqui.
durante, olha o que ele vai colocar, durante longos anos ininterruptos, diariamente, soletramos esse livro assombroso, cuja intensidade e magnificência comumente nos causavam vertigens, levando-nos a adoecer e a necessidade de aurirmos novas energias mentais ao contacto dos clínicos incumbidos de nossa vigilância, sendo o próprio Epaminondas, que era o professor que estava ministrando essa aula, ou essas aulas, um dos mais dedicados à causa do nosso restabelecimento. E hoje, às vésperas de nossa volta aos proscênios dessa mesma instância, que agora, proscênios significa palco. Olha o que ele está colocando para nós. E agora, às vésperas de nossa volta ao palco da existência no plano físico, estava se aproximando o momento daquele agrupamento de 200 espíritos retornarem pelas vias da reencarnação ao palco, ao proscênio da estância que é a vida física no planeta Terra. Dessa mesma instância que agora conhecemos desde o seu nascimento. Então, ele está mostrando que a necessidade deles retornar pela reencarnação, mas agora com entendimento do planeta e de sua exuberância e sublimidade dentro das leis divinas, desde a sua origem, desde o seu nascimento. Porque somente agora apenas averiguamos que nada podemos aprender ainda, que apenas soletramos as primeiras letras do plano material terreno. Ele está informando para nós que eles estavam diante de todo aquele acervo de conhecimentos e informações que eles já detinham como espíritos pelas experiências anteriores de várias reencarnações, e agora assomando-se após a queda pelo suicídio, a uma alfabetização soletrar, uma espécie de alfabetização espiritual que estavam acolhendo para poderem soletrar quando estiverem no corpo físico. Bom, aí ele continua. De que forma, porém, poderiam Epaminondas e seus acólitos ministrar tais aulas, tornando visível no presente o que os milênios devoraram no pretérito? Ele está colocando uma pergunta, porque eles estavam querendo entender, eles eram intelectuais, como que estavam sendo mostradas cenas, lembrando que nós estamos por volta do ano 1907, 1908, 1909. Isto é, há 110, 111, 112 anos atrás. E se nós fizermos um retorno a 112, 110 anos atrás, Belo Horizonte tinha quantos anos? A cidade de Belo Horizonte que nós estamos hoje. 10 para os 12 anos. Belo Horizonte tinha isso. Não tinha nem 10 anos de idade Belo Horizonte. A cidade de Belo Horizonte, o quiçá as regiões metropolitanas em torno de Belo Horizonte. Quais eram os recursos tecnológicos que a humanidade detinha há 110, 115 anos atrás? E eles estavam ali maravilhados. Como que isso pode? De que forma Epaminondas
E os seus auxiliares estão demonstrando isso para nós. Como é que eles estão realizando isso? Como reedificar com tal real pujança a ponto de apavorar-nos as idades primitivas do planeta, os períodos devastados pelo tempo? Como que eles conseguiam fazer isso? Como que a espiritualidade realizava isso? Era as suas interrogações, as suas dúvidas, que com certeza depois elas foram sendo eliminadas, até mesmo pelos irmãos ali, mostrando a eles a linha de progresso. Nós estamos progredindo sempre. Mas vamos aqui, né, por causa do tempo. É que vivemos todos em plena eternidade. Somos cidadãos do infinito. E para a eternidade, o que existe é o momento presente, sem ocasos, sem lapsos. Ela, a eternidade, vive dentro do presente, porque justamente é esta a sua particularidade. É uma frase poética e filosófica que eu vou traduzir, de Camilo. Ela, a eternidade, vive dentro do presente, porque justamente é esta a sua particularidade. Tradução. Deus vive dentro do presente, porque justamente é esta a sua particularidade. Quando Camilo coloca a palavra eternidade, ele está fazendo uma referência a Deus, porque eterno só o é Deus. Ah, Adelante, como assim? O espírito é imortal, eterno é só Deus. Se nós definirmos o que é eterno, é aquilo que não tem começo, não tem fim. Vive de toda a eternidade. Presente. Não existe passado nem futuro, presente. Aí o espírito é imortal. Por quê? Teve início, tem desenvolvimento, mas não tem fim. Questão 83 do Livro dos Espíritos. Eles estavam lá estudando isso. Das ondas luminosas do éter invisível, fluido cósmico universal. Eles entendiam como éter. A física entendia como o éter. Depois, com a chegada de Einstein, esses conceitos vão mudando. Então, ele está falando do fluido cósmico universal. Das ondas luminosas do éter invisível, ou seja, dos arquivos do infinito, como dos sacrossantos depósitos da eternidade, extraía Epaminondas a matéria grandiosa para as aulas fornecidas. As imagens que se eternizaram, retidas nas ondas vibratórias do éter luminoso, a reprodução do que se passara na Terra desde a sua criação, guardada, fotografada, impressa nas vibrações da luz, como a paisagem na fragilidade de uma bolha de sabão, eram selecionadas pelos magos da ciência transcendente. Ele está chamando de mago, porque era o conceito na antiguidade daqueles que tinham conhecimento de física, química e de outras ciências que até então eram desconhecidas pela humanidade, serem taxados de magos, de feiticeiros. Pelos magos da ciência transcendente, captadas e transportadas até o nosso conhecimento através de processos e aparelhamentos
cuja sensibilidade e potência magnética já hoje o homem não ignora totalmente. Então, ele está colocando que teve essa aula neste período que eu disse, 1900 e pouco, mas ele escreveu isso muito tempo depois. E quando ele escreveu, lá pela volta do ano 30, do ano 40, do século passado, do século 20, então a cinematografia, a radiofonia já estava sendo bem amplificada em nosso planeta. E todos esses processos que hoje nós já o reconhecemos e já sabemos. Nós outros, no entanto, não os dispensaríamos, a menos que o abnegado monitor apoucasse ainda mais as próprias possibilidades, a fim de tornar-se compreensível, enquanto avolumasse as nossas, torturando-nos até o sacrifício, o que seria dispensável. O certo era que uma equipe de magos especialistas no serviço e artistas da palavra e da sugestão vasculhavam o éter com seus poderes de atração científico transcendente à procura do que convinha e estampavam-o na tela sensível através de sugestões poderosas e tudo com perfeição, tal que era como se a tudo quanto víamos houvéssemos realmente assistido. Processo vulgar no mundo invisível. Olha que coisa interessante. Este processo, eles estavam tendo a oportunidade de verem e de estudarem, era algo comum no plano espiritual. Essa forma de captação da imagem dos acontecimentos levará um dia o homem à mesma possibilidade, como ao conhecimento dos próprios planos do astral intermediário. Uma coisa única acelerará tal conquista da ciência para a humanidade: o domínio da moral nas suas sociedades, o império da honradez. Olha o que ele está descrevendo. Quase 120 anos depois, nós estamos aqui nos conectando uns aos outros através de um aparelho ou de aparelhos eletromagnéticos, cuja a imagem e o som, elas caminham pelo espaço, dentro das ondas vibratórias que circundam a nossa atmosfera espiritual, permitindo-nos estarmos nos vendo, ouvindo ao mesmo tempo, embora cada um dentro dos seus próprios lares. Coisa que há 110 anos atrás, para o homem encarnado, isso seria algo impossível, até algo fora da realidade. O que dirá que nos aguarda quando a moral tornar-se um dever onde cada espírito possa trabalhar na sua intimidade, no respeito, no amor ao próximo? Os séculos futuros nos aguardam dentro do progresso. Caminhemos confiantes em Deus, em Cristo, em Maria de Nazaré e nos espíritos que têm nos auxiliado, os espíritos superiores, para a nossa jornada evolutiva. Então, nós estamos fechando essa parte do nosso estudo de hoje. É um estudo magnífico. Desculpa-nos, passamos até um pouco do horário, mas deixar, nós vamos ler aqui até o final, porque é algo magnífico, essa obra. Então, nós vamos fechar